Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vamos estudar a parte de pH e de pOH e como você vai relacionar o pH com a acidez e a basicidade de um meio. Então, vamos começar. Bom, antes de estudar a parte de pH e pOH, precisamos estudar um pouco esse equilíbrio aqui, que é o equilíbrio de autoionização da água. Bom, a água ela serve para ionizar ou dissociar alguns compostos, como por exemplo, a água ioniza ácidos e a água dissocia bases, mas a água também ela pode sofrer um fenômeno de autoionização, ou seja, a água no estado líquido ela se autoioniza no íon H+, e no íon OH-, tá? Bom, sendo que esse equilíbrio aqui, vamos ver já que ele possui uma constante de equilíbrio bastante baixa. O que é que significa isso? A água ela prefere ficar na sua forma molecular do que na sua forma iônica, ou seja, esse equilíbrio aqui está bastante deslocado para o lado dos reagentes. Se eu quero escrever a constante de equilíbrio para a autoionização da água, eu posso escrever a constante de equilíbrio da seguinte forma. Da seguinte forma, Kc vai ser a concentração dos produtos, H+ vezes OH- sobre a concentração do meu reagente, água. Eu vou pegar a concentração da água e vou multiplicar o Kc, obtendo essa expressão aqui. Bom, o produto de Kc vezes a concentração da água, vamos chamar esse produto aqui de uma nova constante de equilíbrio, que vamos chamar de Kw, onde Kw vai representar a constante de equilíbrio da autoionização da água, ou Kw pode ser chamado de produto iônico da água, onde o Kw ele vai ser igual a esse produto, a concentração do íon H+, vezes a concentração do íon OH-. Bom, esse produto na temperatura de 25 graus, ele tem um valor de 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, a concentração do íon H+, vezes a concentração do íon OH- dá esse valor aqui, 1 vezes 10 a menos 14. Bom, uma observação. Esse íon H+ aqui, vocês vão encontrar ele representado de outra forma. O íon H+, também ele pode ser representado dessa forma aqui, H3O+. Lembrando que esse íon H3O+, ele é o íon hidrônio. Ou seja, falando em outras palavras, o íon H+ ele não existe em água. O que existe é o íon H+ combinado, ligado à água, formando o íon H3O+. Ok? Então, por exemplo, aqui vocês podem encontrar a concentração, por exemplo, do íon H3O+, vezes OH-. Eu estou representando H+ somente para facilitar. Bom, então a partir desse produto iônico da água, podemos definir o que é um meio neutro, um meio ácido e um meio básico. Um meio neutro ele vai ser aquele meio em que a concentração do íon H+ é igual à concentração do íon OH-. Um meio ácido vai ser um meio em que a concentração do íon H+ é maior do que a concentração do íon OH-. E, por fim, um meio básico é quando vamos ter a concentração do íon H+ menor que a concentração do íon OH-. Lembrando que o íon H+ ele é proveniente da ionização de um ácido e o íon OH- é proveniente da dissociação de uma base. Bom, a partir disso, podemos definir o que é o pH. O pH também ele pode ser chamado de potencial hidrogênio iônico e o pH ele é definido através dessa relação aqui. O pH é menos o logaritmo da concentração de H+. Lembrando novamente que H+ pode ser escrito como H3O+. Esse logaritmo aqui é o logaritmo na base 10. Bom, o pOH também pode ser chamado de potencial hidroxilo iônico. E o pOH é definido como sendo menos o logaritmo da concentração do íon OH-. Aqui é pOH. Menos a concentração do íon OH-. Outra relação que vamos usar bastante é essa aqui. A concentração do íon H+ é 10 elevado a menos o pH,
enquanto a concentração do íon OH- é 10 elevado a menos o pOH. Bom, então, como definimos um meio neutro? Um meio neutro vai ser aquele meio em que a concentração do íon H+ é igual à concentração do íon OH-. E ambas concentrações, tanto do íon H+ como do íon OH-, tem esse valor aqui de 10 a menos 7. Se, por exemplo, eu calculo pH para essa concentração, vou calcular aqui de lado. O pH ele vai ser menos o logaritmo da concentração do íon H+. A concentração do íon H+ aqui é 10 a menos 7. Então vai ser o pH, vou repetir esse menos aqui, logaritmo de 10 a menos 7 é o expoente, menos 7. Menos 7, menos com menos, mais 7. Então, pH igual a 7 significa que eu tenho um meio neutro. Ou pOH igual a 7, o meio também é neutro. Bom, quando eu tenho um meio básico? Um meio básico vai ser um meio em que o pH é menor que 7. Vamos apenas se concentrar no pH, ok? E quando eu tenho um meio básico? Um meio básico eu tenho quando o pH do meio ele vai ser maior que 7. Então, pH igual a 7, meio neutro. pH menor que 7, meio ácido. pH maior que 7, meio básico. Outra observação também. Quanto maior for a concentração do íon H+, menor vai ser o valor do meu pH e vice-versa. E uma relação bastante importante que vamos utilizar é essa aqui. Sempre a soma do pH mais o pOH vai dar igual a 14. Isso aqui na temperatura de 25 graus. Se eu mudar a temperatura, esse valor aqui também muda. Mas na maioria dos casos, vamos fazer tudo a 25 graus. Então, essa relação aqui ela é válida. Ok? Bom, exemplificando isso numa tabela, fica fácil da gente observar. Se concentra somente no pH. pH igual a 7, meio neutro. pH menor que 7, meio ácido. pH maior que 7, meio básico. Aqui tem exemplo de alguns produtos e seu pH, como por exemplo, suco de limão, pH igual a 2, extremamente ácido. Aqui, água sanitária, pH igual a 13, também ácido. Outro exemplo é o leite, pH 6,4, levemente ácido. Então, essa tabela aqui, vamos utilizar bastante ela. Bom, para exemplificar, vamos fazer alguns exemplos de como calcular o pH e, em alguns casos, também como calcular o pOH. Então, vamos lá. Ao analisar um determinado suco de tomate, um técnico determinou que sua concentração hidrogeniônica é igual a 0,001 mol por litro. Qual o pH desse suco de tomate? Vamos lá. Se ele deu a concentração hidrogeniônica, ele deu a concentração do íon H+. Vamos escrever isso aqui em potência de base 10. Olha, a vírgula está aqui. 1, 2, 3. Então, isso aqui é 10 a menos 3 mol por litro. Quem vai ser o pH? O pH é definido como sendo menos o log da concentração do íon H+. Então, vai ser menos o logaritmo. A concentração do íon H+ é 10 a menos 3. Então, o pH vai ser igual, vou repetir esse menos, logaritmo de 10 a menos 3, menos 3. Menos com menos, pH igual a 3. Lembrando o seguinte, pH igual a 3, letra B, e como esse pH aqui é menor que 7, significa que o suco de tomate, ele tem um pH ácido. Ok?
Bom, o segundo exemplo diz o seguinte: a análise de uma determinada marca de água mineral gaseificada revelou que apresenta pH igual a 4. Qual o valor da concentração hidrogeniônica H+, e da concentração hidroxiliônica OH- nesse produto? Lembra, como ele deu aqui o pH, podemos calcular fácil a concentração do íon H+. Lembra, a concentração do íon H+, ela é 10 elevado a menos o pH. Então, vai ser 10 elevado a menos 4. Logo, a concentração do íon H+, é 10 a menos 4 mol por litro. Bom, uma concentração já foi. Como é que a partir da concentração do íon H+, eu posso calcular a concentração do íon OH-? Lembra do produto iônico da água. A concentração do íon H+ vezes a concentração do íon H- é igual a 10 a menos 14. Então, a concentração do íon OH- vai ser igual a 10 a menos 14 dividido pela concentração do íon H+. Só fiz rearrumar isso aqui. Bom, 10 a menos 14, 10 a menos 14, deixa eu apagar aqui rapidinho, tá? Bom, vamos lá, 10 a menos 14, dividido pela concentração do íon H+, 10 a menos 4. Então, 10 a menos 14, passa isso aqui com o sinal para cima, passa isso aqui com o sinal invertido, a quarta. Então, 10 menos 14 mais 4, 10 a décima, mol por litro. Então, a concentração do íon OH- vai ser 10 elevado a menos 10 mol por litro. Ok? Bom, e o último exemplo foi uma questão que caiu no Enem, dizendo assim: uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor de peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor? Lembra, aqui temos a concentração de H3 ou mais, que é a mesma coisa da concentração de H+. Lembra, ela disse que a água do peixe sujou a geladeira. E a água do peixe, como ele citou aqui na questão, é devido às aminas, onde as aminas se comportam como bases. Então, se ela quer tirar esse cheiro, que é derivada de uma base, ela vai ter que utilizar um ácido. Lembra, um ácido, quando ele reage com uma base, ele vai formar sal mais água. Lembrando que aqui temos uma reação de neutralização. O ácido neutraliza a base e vice-versa. Então, a substância que ela vai escolher dentre essas aqui da tabela tem que ser uma substância ácida para neutralizar a base. Lembrando que todo ácido ele tem um pH menor que 7. Então, precisamos calcular o pH de cada substância dessa aqui. Lembrando que o pH é menos o logaritmo da concentração do íon H+. Então, vamos lá. Se a concentração do suco de limão é 10 a menos 2, o pH é 2. Aqui o pH vai ser 6. Aqui o pH vai ser 3. Aqui
8, aqui 12 e aqui também 12. Bom, então quais materiais ela pode utilizar? Lembra, ela tem que utilizar substâncias com caráter ácido. No caso aqui ela pode utilizar o suco de limão, o leite, que é levemente ácido, pode utilizar o vinagre. Bom, os mais ácidos aqui são esses: suco de limão e vinagre. Então vamos lá. Álcool ou sabão, não. Suco de limão ou álcool, também não. Suco de limão ou vinagre. Alternativa letra C. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que a aula de hoje tenha ficado clara. Vejo vocês na próxima aula. Abraço a todos.